Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Umbanda da Casa da Vó Maria. Hoje, dando sequência ao nosso tema, ao nosso assunto sobre os vícios e a mediunidade, nós vamos fugir um pouquinho sobre o ponto principal o do impacto dos vícios no organismo humano, no corpo físico, o impacto espiritual. E nós vamos fazer uma análise, nós vamos fazer uma abordagem sobre o uso do tabaco, do cigarro e do álcool dentro do terreiro de Umbanda. Porque nos vídeos anteriores dessa série nós comentamos sobre as repercussões no campo físico, no organismo fisiológico, no campo energético do ser humano, do indivíduo encarnado e desencarnado. Porém, nós não podemos ser hipócritas e ao ponto de não mencionar que faz parte da ritualística da Umbanda, desde a sua fundamentação, o uso do álcool, o uso do tabaco. Então nós vamos entender por que essas ferramentas são utilizadas dentro do terreiro de Umbanda. Qual que seria o nível correto, aceitável para utilizar essas ferramentas como um apoio do trabalho mediúnico ali para o médium. E qual que é o papel que o médium possui enquanto entidade, enquanto ferramenta consciente ou semiconsciente junto com uma entidade. Porque por mais que nós sejamos ferramentas mediúnicas e estejamos ali em contato com o plano espiritual, com o plano astral, estamos realizando um trabalho junto com uma entidade desencarnada, ainda assim nós médiuns estamos conscientes ou semiconscientes. E temos o nosso livre-arbítrio. Então a nossa decisão, a nossa vontade, as nossas escolhas, quando fundamentadas em um parâmetro interno nosso, de valores internos do médium, será respeitado pela entidade. Então vamos entender por que se utiliza o tabaco, por que se utiliza o álcool dentro de uma ritualística de Umbanda. Então, inicialmente, nós precisamos entender que o trabalho da Umbanda é um trabalho que lida com forças energéticas e forças mais densas. Então, normalmente, dentro de um terreiro de Umbanda, nós vamos estar lidando ali com cargas energéticas oriundas de regiões do umbral de profunda densidade, que possuem um magnetismo muito forte. Algumas energias, algumas criações mentais, algumas formas, pensamentos que são movimentadas e conduzidas para dentro do terreiro de Umbanda, elas possuem uma densidade tão grande, um campo magnético tão grande ali de energia corrosiva, de energia nociva, que é necessário uma ferramenta, um suporte do plano material para conseguir destruir e desagregar essa criação mental, essa criação energética. E é exatamente aí que vai entrar as ferramentas, o fumo ou o álcool. Então o fumo e o álcool, dentro do contexto da ritualística de Umbanda, utilizado ali por um guia espiritual, ele tem como função principal desagregar criações mentais enfermiças, desestruturar, desintegrar formas, pensamentos, cordões magnéticos ligados à baixa magia, a magia negativa. Então nós vamos pensar no álcool e no tabaco como se fossem solventes utilizados para interromper e desintegrar completamente essas formas, essas forças mentais e magnéticas. Então a entidade espiritual, o guia espiritual, ele vai combinar a sua energia juntamente com o ectoplasma do médium, e vai combinar a energia dele com o ectoplasma juntamente com a energia etérica exalada pelo fumo ou pelo álcool, fazendo essa combinação desses fatores com outros elementos também naturais trazidos por outras entidades. Cria-se ali como se fosse, vamos usar ali uma fórmula mágica, a gente pode usar esse termo, mas nós criamos ali um fluxo, uma energia
combinando todos esses fatores que consegue então ser utilizada para desagregar e desintegrar criações mentais enfermiças. Então é muito comum, durante a ritualística de Umbanda, em um trabalho de desobsessão, por exemplo, uma entidade de Umbanda defumar o consulente com um charuto, um preto velho usar um cachimbo, não porque o preto velho, porque a entidade precisa fumar, não porque o médium precisa fumar, é porque o contato do ectoplasma, do magnetismo do médium, juntamente com o magnetismo da entidade espiritual e com outros elementos e recursos oriundos do plano espiritual, toda essa combinação vai propiciar uma limpeza mais intensa na aura, nos chakras e nos corpos sutis do consulente. Porque muitas vezes está sentado na nossa frente um consulente que está sendo vítima de um processo de magia de vidas passadas, por exemplo. Então ele foi vítima, né, ou ele foi o causador de uma magia que desestruturou a vida de alguém em alguma encarnação passada, ou ele foi a vítima desse processo de magia. E hoje nós precisamos então interromper esse fluxo magnético, desestruturar, né, esse laço magnético que está ligando ele com esse processo mágico lá do passado. Então aí é utilizado então essa combinação de elementos para fazer então a quebra desse laço magnético. A mesma coisa com o álcool. O álcool ele tem devido à sua volatização, ele está muito ligado ali à força do elemento fogo. Então, como nós não podemos utilizar ali o fogo, né, literalmente jogar fogo nas pessoas, né, para fazer essa queima de miasmas, de larvas astrais, é utilizado o álcool. A contraparte etérica do álcool, ali da bebida alcoólica, então volatizada, né, e o seu processo ali, e a sua energia combinada com o ectoplasma do médium também, com a energia espiritual da entidade, propicia na aura do consulente o mesmo efeito do fogo, né, de queimar, literalmente de purificar, né, totalmente aquela região que está ali contaminada por alguma larva astral, por algum miasma astral, ou que está em desequilíbrio. Então são esses os fundamentos principais ali do uso do fumo ou da bebida alcoólica pelas entidades de Umbanda. Então as entidades de Umbanda, um preto velho, um caboclo, um exu, uma pombagira, eles não precisam hoje fumar para eles, porque eles não têm essa questão do vício do cigarro ou do álcool. Eles vão utilizar isso como ferramenta de trabalho, como um suporte, como um elemento que está ali à sua disposição para proporcionar ao consulente, ou até mesmo a um espírito desencarnado, uma qualidade de vida, uma melhora no seu estado vibracional. E é exatamente aí que entra um ponto muito importante, onde nós vamos ter que ter discernimento e equilíbrio. E aí, provavelmente o que eu vou falar agora pode não agradar a algumas pessoas, né, e até gerar alguma repercussão, mas fica o alerta, né, para os exageros no uso dessas ferramentas dentro do trabalho mediúnico de Umbanda. Então, tudo na Umbanda e tudo na nossa vida em geral, em todos os aspectos, tem que ser feito com equilíbrio de ambas as partes. Então, nós entendemos que essa é uma ferramenta que estaria à disposição das entidades para ser utilizadas em processos de limpeza, de desagregação, de desestruturação, de processos obsessivos, de criações mentais enfermiças, de miasmas astrais, usado como uma ferramenta de suporte e apoio. O exagero, muitas vezes, ele vem por parte do médium que não tem domínio sobre si mesmo e não tem equilíbrio sobre sua própria vontade, acaba passando à frente da entidade que está ali trabalhando e acaba bebendo em excesso, fumando em excesso. Ou pode vir de uma entidade que utilize o nome de um exu, de uma pombagira, de um preto velho, de um caboclo, mas na verdade é um quiumba mistificando ali através do médium. Então, quando existe excesso, quando existe desequilíbrio, é porque este excesso, esse desequilíbrio encontra ressonância em alguma das partes, ou na entidade espiritual que está ali mistificando,
ou no próprio médium que não conseguiu trabalhar isso dentro de si. A verdadeira entidade de Umbanda, o verdadeiro guia de Umbanda, comprometido com a caridade, com o bem-estar do consulente, em nenhum momento ele vai prejudicar a saúde do seu cavalo, da sua ferramenta mediúnica, para dizer que está ajudando o outro. Então nós precisamos entender que é o seguinte, em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, quando o médium de Umbanda ele está dando uma consulta, ele está falando ali com o consulente, está fazendo um trabalho de desobsessão, em primeiro lugar, ele, o médium em si, está sendo auxiliado. Ele está recebendo o primeiro tratamento, porque o médium também é um devedor de vidas passadas. Então, conforme ele vai trabalhando e auxiliando, ele também é auxiliado. Logo, nós não podemos acreditar que as entidades de Umbanda realmente comprometidas com o trabalho sério da Umbanda, da caridade, do amor ao próximo, do auxílio à qualidade de vida mental, emocional e física, vai colocar em risco o processo de evolução, o processo de recuperação e o processo de expansão da consciência dos seus médiums em prol de um interesse mesquinho que é o vício no álcool ou no tabaco. Então fica aqui a dica, né, para todos nós, enquanto médios, enquanto tarefeiros, é equilíbrio em tudo. Se você está trabalhando com uma entidade e ela acaba pedindo demasiadamente que você consuma muita bebida alcoólica, que você fume o tempo todo, questione-a. Literalmente questione sobre o fundamento, sobre o porquê da necessidade de beber 3 horas seguidas dentro de um terreiro. Questione o porquê da necessidade de virar uma garrafa atrás da outra durante um trabalho mediúnico, sendo que o propósito desse trabalho seria a caridade, o amor, o auxílio ao próximo. Então eu não posso auxiliar ao próximo me ferindo, me machucando no processo. É ilógico isso. Então, que caridade é essa que se estende somente ao próximo, só que daí a ferramenta, o médium, acaba sendo prejudicado. Então, a sugestão é, busque sempre por equilíbrio, busque sempre por harmonia, você, médium de Umbanda. Conforme as suas entidades, os seus guias forem trabalhando e pedirem para você utilizar essas ferramentas nos trabalhos mediúnicos, use com sabedoria, use ali com companheirismo, converse com suas entidades. E eu garanto para você, e agora digo uma coisa, se por acaso você não gostar de utilizar, por exemplo, eu não gosto de fumar, eu não quero fumar. Se você for ter uma conversa com o seu guia espiritual, com a sua entidade, com a entidade que te acompanha, e se isso realmente for algo seu, algo interno, um dos seus valores, dos seus princípios, eu tenho certeza que esta entidade vai respeitar você. Porque o trabalho entre médium e entidade espiritual, entidade de Umbanda, ele funciona com companheirismo, com cooperação, com confiança. E aí eu digo uma experiência minha mesmo. Eu trabalho com um caboclo da linha de Oxóssi, ele é um caboclo que ele usa o cachimbo, então, né, quando eu comecei a trabalhar com ele, as primeiras manifestações mediúnicas, as primeiras giras, os primeiros atendimentos, então eu percebia que tinha muito essa necessidade dele fumar no cachimbo. E é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque é muito forte, então o gosto na boca é muito forte, e eu nunca não gosto realmente de fumar, não fumo na minha vida, no meu dia a dia. Então eu tive uma conversa realmente muito séria com ele, eu expliquei, eu falei que era uma coisa que me causava um desconforto, que realmente aquilo não me deixava bem, eu não ficava bem. Então se havia uma forma da gente trabalhar isso em mim e com ele também, da gente encontrar um equilíbrio, um meio termo, né, pra gente conseguir trabalhar juntos. Então, né, ele veio e me disse que a partir daquele momento tal, ele iria parar com o uso do cachimbo, ele usaria somente o cachimbo em algumas ocasiões específicas, quando ele me falaria os motivos. Então, quando realmente fosse necessário usar ali a fumaça, a contraparte etérica da fumaça, então ele me informaria e iria pedir para que usasse, né, o cachimbo.
Do contrário, a partir daquele momento, ele iria então usar, né, o fumo, o elemento fumo, no ponto de trabalho dele riscado. E então, a partir daquele momento específico, todas as vezes que ele vem em terra e que ele firma o seu ponto de trabalho, ao invés dele fumar, ele coloca no próprio ponto de trabalho o fumo. Então ele consegue trabalhar ali, ele consegue extrair o magnetismo, a energia, o axé, né, a vibração do fumo que está no seu ponto de trabalho para usar no descarrego, nas limpezas, nos passes, nos consulentes. E quando existe uma ou outra situação específica onde ele precisa realmente da fumaça, daquela defumação mais intensa, ele me explica o motivo, o porquê. E então é claro que, como um trabalho de cooperação e parceria, nós usamos daí o cachimbo juntos, né, mas em comum acordo para aquela defumação. O mesmo vale para a bebida. Então todo o excesso requer cuidado. E aí eu deixo uma observação. Exu e Pombagira não vêm em terra para beber. Se Exu e Pombagira está vindo em terra só para beber e não está trabalhando, desconfia. Desconfia porque Exu e Pombagira são uma das linhas de trabalho dentro da Umbanda que mais colocam a mão na massa e que mais fazem acontecer as coisas. Então, assim, Exu e Pombagira, normalmente, quando vem em terra, Exu e Pombagira de lei de Umbanda, eles vêm em terra para trabalhar, para colocar a mão na massa, para realmente resolver problemas, para resolver situações. Eles não vão vir em terra para ficar bebendo, festando e desgastando a energia e o axé dos seus médios. Então, se você está trabalhando com uma entidade que está bebendo em excesso, comece a conversar com essa entidade, busque entender realmente o fundamento, o porquê desse excesso de consumo de bebida. E você, enquanto médium, você pode também colocar ali o seu ponto de vista, se posicionar, né, dentro daquilo que é aceitável ou não para você também. Então é como eu digo, mediunidade, ela é cooperação, ela nunca vai ser escravidão. O médium, ele não é escravo de entidade espiritual. O médium, ele não deve seguir cegamente tudo o que uma entidade espiritual vai dizer a ele. O trabalho mediúnico sério, bem desenvolvido, bem estruturado, ele vai ser um trabalho de cooperação, de confiança. Então a entidade espiritual, o médium, eles vão conversar entre si, eles vão buscar um equilíbrio, uma harmonia, para que ambos consigam realizar um bom trabalho, fazer um bom trabalho com colaboração e encontrar ali os melhores resultados para os consulentes, para os espíritos que são atendidos e também para o próprio médium que está sendo ali auxiliado enquanto é um trabalhador de Umbanda. Então não é proibido, a gente não vai proibir jamais, né, porque nós não temos esse poder de proibir algo que faz parte da base do fundamento de Umbanda. O que nós queremos trazer aqui, essa reflexão, é abrir a nossa mente para um diálogo com as entidades, com os guias, buscando sempre ali um equilíbrio, uma harmonia e entender se o excesso é meu, enquanto médium, enquanto humano encarnado, ou se é um excesso que reflete o desequilíbrio e a desarmonia de uma entidade espiritual que ainda talvez não esteja preparada para um trabalho mediúnico sério e está mistificando o médium ou um grupo mediúnico, utilizando ali o nome de uma entidade de Umbanda, de uma entidade conhecida. Então, temos que tomar muito cuidado com essas situações. Também conheço casos de Exus, né? Exus que vêm em terra e trabalham e não usam nenhuma bebida alcoólica. Conheço Exus e Pombagiras que vêm em terra e não fumam, e eles dizem que não precisam desses elementos, desses recursos para fazer algum trabalho, para fazer alguma firmeza de médium. Então, como eles dizem, né? Já ouvi da boca de Exu, de Pombagira, dizendo que o que eles mais precisam realmente do médium é que ele esteja ali de coração e que tenha fé nas entidades, tenha fé na egrégora da casa onde ele está frequentando, tenha fé nos dirigentes que estão à frente do seu ori. Se o médium, se a ferramenta mediúnica possui esta fé, essa confiança, eles conseguem realizar muita coisa, sem buscar ali ter que firmar o seu cavalo através da bebida alcoólica
ou do fumo. Então, conheço Exus, já vi e vejo Exus e pombogiras trabalhando sem precisarem beber, sem precisar fumar, e no final dos trabalhos muitas pessoas são auxiliadas, muitos espíritos são auxiliados, e o médium, a corrente mediúnica, todos ficam bem ao final do trabalho. Então, fica aqui a observação, fica aqui uma observação, é uma orientação também, né, para todos nós refletirmos sobre o nosso papel consciente e responsável enquanto ferramenta mediúnica. Se eu possuo um vício em mim, obviamente que eu vou buscar equilibrar e trabalhar isso em mim. E jamais uma entidade espiritual vai potencializar esse vício em mim. Só fará isso se ela quiser o meu mal-estar, se ela quiser a minha queda. Uma entidade de luz que quer a minha expansão de consciência, que quer o meu crescimento, ela vai trabalhar em mim valores que vão estimular o meu crescimento, que vão estimular a minha expansão de consciência e a minha evolução. Então, o uso do fumo e da bebida alcoólica dentro da Umbanda é algo que vem desde a sua formação, da sua origem, é algo estrutural, faz parte do movimento de Umbanda. Porém, esse uso ele é voltado para uma ferramenta, para um recurso de auxílio em trabalho de desobsessão, em trabalho de limpeza, em trabalho de harmonização, quebra de laços magnéticos, quebra de magias, quebra de demandas. Então é uma ferramenta para ser utilizada com sabedoria, com equilíbrio e jamais com excesso ou para saciar ali alguma vontade, algum desejo do médium ou de alguma entidade. Então é uma ferramenta e como ferramenta requer equilíbrio e sabedoria na sua utilização e no seu manejo. Então fica aqui a nossa reflexão sobre o uso do tabaco e do álcool no movimento de Umbanda. Caso você tenha alguma opinião a acrescentar sobre o que eu falei aqui, deixe nos comentários. Caso o seu posicionamento, o seu ponto de vista seja contrário ao que eu falei, e se você quiser expor, né, o seu posicionamento, o seu ponto de vista, com respeito, com ética, também deixe nos comentários, a gente vai conversando, a gente troca ali figurinhas. Se você gostou do conteúdo, acredita que mais pessoas vão se beneficiar desse assunto, dessas informações aqui, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais também, passa ali para os amigos. Então, a ideia realmente é disseminar informação com responsabilidade. Para você que me acompanhou até aqui, eu agradeço imensamente. Eu peço que os nossos amados orixás o abençoem nessa próxima semana e que todos nós juntos, com consciência, com responsabilidade, possamos caminhar rumo ao amanhã com alegria, com esperança e com fé.